Você tem rinite ou tem sinusite? Você sabe diferenciar a rinite da sinusite? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tema muito importante que eu resolvi realmente fazer para esclarecer melhor para vocês pacientes, vocês seguidores, saberem diferenciar. Por quê, pessoal? Por que é importante diferenciar? Para saber o tratamento correto, que é diferente de um caso para o outro, tá certo? Então, deixa eu me apresentar, eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nosso canal cresce dia a dia, já somos mais de 150 mil inscritos aqui no YouTube, tá bom? Então, assim, se você gostar desse conteúdo, interessar por esse tema, por esses temas, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações no sininho para receber os vídeos semanais, tá certo, meus amigos? Então, vem comigo no vídeo. Eu tenho rinite ou tenho sinusite? Ou eu tenho as duas coisas? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as diferenças sobre a rinite e a sinusite, tá bom? Então, como todos sabem, é uma condição muito comum, tá? Há tantos pacientes que têm rinite, os pacientes que têm sinusite, por isso a importância de se diferenciar uma coisa da outra. Mas, Renato, por que é importante saber a diferença? Para fazer o tratamento correto, pessoal. O tratamento da rinite é diferente do tratamento da sinusite, tá certo? Então, pessoal, é um tema realmente muito longo, muito grande. A gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre os tipos de rinite, os tipos de sinusite, mas em resumo, eu vou tentar resumir esse vídeo para falar com alguns detalhes as diferenças principais. E você dizer, não, eu estou com sinusite, eu vou procurar o otorrino para tratar minha sinusite, eu estou com uma crise de rinite, eu vou fazer o meu tratamento da rinite, tá bom? Então vamos lá, rinite e sinusite. Vamos falar um pouco agora de sintomas de cada uma. A grosso modo, meus amigos, a rinite, ela existe dois tipos, a alérgica e a não alérgica. Nem toda rinite é alérgica, ao contrário de que muitos pensam, só falam em alergia, alergia, alergia. Existem as rinites não alérgicas. Como assim, Renato? Rinite alérgica, geralmente os sintomas são desencadeados quando você se expõe a algum alérgeno. O ácaro, o pólen, o fungo, o pelo de cão, o pelo de gato, a poeira. Aí, a partir do momento que o paciente que tem uma rinite e desencadeia os sintomas quando exposto a esses alérgenos, é a rinite alérgica, tá? Inclusive, para fazer esse diagnóstico é necessário o teste da pele, o teste cutâneo, o prick test. Aí vai sair a reação dos alérgenos na pele e aí a gente dá o diagnóstico de rinite alérgica. Renato, e a rinite não alérgica? Rinite não alérgica, pessoal, é aquela rinite da mudança do tempo, do cheiro forte de produto químico, de perfume, né? As mudanças climáticas são as mais comuns. E aí o que acontece? O paciente começa a espirrar, a coçar o nariz, a entupir, a sair aquela águazinha, tá certo? E esses são os sintomas clássicos da rinite. Pode estar associado, por exemplo, a coceira na garganta, a rinoconjuntivite alérgica, pacientes que ficam coçando o olho, fica às vezes até vermelho. Então, esses sintomas são da rinite, tá certo? E geralmente, meus amigos, esses sintomas são curtos, são 1 a 2 dias, a depender de cada caso, claro. E costumam melhorar bastante, principalmente a rinite alérgica, com as medicações antialérgicas. Então, o paciente ali se expõe a uma poeira e tal, toma uma medicação e melhora muito, tá? Isso é uma informação muito importante. Renato, e a sinusite? Pessoal, sinusite realmente é outro mundo, né? São muitas coisas envolvidas, mas vou também aqui tentar resumir. Sinusite, basicamente, existem as sinusites agudas e as sinusites crônicas, tá? Sinusites agudas, geralmente, elas vêm de um processo gripal, uma infecção, certo? O paciente pega uma gripe, pega um resfriado, geralmente é uma gripe, e aí, ele tem aquela gripe prolongada, né? A sinusite, ela demora para aparecer e ela também demora a desaparecer. Por isso que os tratamentos das sinusites são mais prolongados, com antibióticos, corticoides, enfim. Sinusites agudas, geralmente o paciente tem a sinusite, trata e vai embora. Você não vai dizer que tem sinusite, certo? Diferente da sinusite crônica, que a sinusite crônica é aquela sinusite mais prolongada, que dura alguns meses,
pacientes que têm aquele desconforto na face, aquele peso, a secreção purulenta, né? O nariz entupido, tá bom? E as dores de cabeça, a diminuição do olfato, essas são as principais sintomas que vão diferenciar das rinites, por exemplo. E outra, como as sinusites são mais infecciosas, em alguns casos pode até dar febre, tá bom? Pode até dar febre, coisa que não acontece nas rinites, certo? E outra, né, meus amigos, as sinusites, diferentes da rinite, como eu falei, ela dura dias, ela é muito mais tempo do que as rinites. Então, assim, é muito comum os pacientes chegarem no meu consultório e dizer: ah, Renato, a minha rinite atacou, a minha sinusite atacou, eles embaralham tudo e aí chama tudo de crise. Doutor, estou em crise. Tá, mas crise de quê? É uma rinite? É uma sinusite? É um resfriado? É uma gripe comum? Enfim, lembrando, falando um pouco mais sobre as sinusites. Existem as sinusites virais e as sinusites bacterianas. As mais comuns, disparado, virais, ou seja, e muito importante isso para vocês, que muita gente confunde. As sinusites, a maioria das sinusites são virais e não necessitam de antibióticos, a maioria delas, tá certo? Somente as sinusites bacterianas, né, vão precisar realmente de antibiótico. Como eu falei, os pacientes chegam aqui: Renato, já tomei 3, 4 vezes antibióticos esse ano por conta da minha sinusite. Aí eu penso assim: será que realmente essa sua sinusite necessitava de antibiótico? Será que ela tinha indicação de fazer antibiótico? Então, assim, pessoal, por isso que é muito importante você procurar um médico otorrino para a gente realmente dar o diagnóstico cada vez mais preciso, né? Dar um diagnóstico correto, direcionar o tratamento correto. Porque assim, uma vez indicado um antibiótico para uma sinusite, são 10, 14, 21 dias de antibiótico, é muito tempo com antibiótico. Então assim, a gente tem que ser cada vez mais criterioso no tratamento dessas sinusites, tá? Então a gente tem que ver sinais no exame físico e nos exames complementares para a gente pensar nos antibióticos. Renato, quais são os exames que geralmente a gente faz para dar um diagnóstico de uma sinusite crônica ou aguda? Geralmente, na maioria dos casos, pessoal, não precisa de exame complementar nenhum. O exame clínico a gente já consegue detectar se é um quadro de sinusite aguda, viral, crônica, bacteriana, enfim, certo? Quando há uma dúvida, realmente, quando há uma dúvida, às vezes o médico realmente fica na dúvida se é uma coisa ou outra, aí a gente parte para os exames. Geralmente a gente faz a nasofibroscopia, que é aquele examezinho do nariz, tá? Vou até deixar aqui um link de um vídeo que eu fiz falando sobre esse exame. Aquele vídeo é o exame que a gente faz com a câmera, de um lado do nariz, do outro, e aí a gente vai ver todos os seios da face para saber se está vindo secreção purulenta, tá bom? Quando há alguma suspeita de complicação, ou se mesmo assim persistir alguma dúvida, aí a gente parte para a tomografia dos seios da face, para saber realmente quais os seios estão acometidos, como está a evolução, se há realmente a complicação e qual a complicação que está ocorrendo. Então, pessoal, basicamente, acredito que vocês conseguiram entender as diferenças entre as rinites e as sinusites. As rinites, resumindo de novo, é aquele quadro curto, após exposição ao alérgeno, espirra, coça, entope e aquela aguazinha. Sinusites, né, dor de cabeça, peso, diminuição do olfato, secreção purulenta, tá? Geralmente começa mais clarinha, mas vai ficando purulenta ao longo do tempo. E aí dura dias, dura 10, 15, 20 dias. Então, assim, você vê que são sintomas diferentes. E o tratamento, Renato, como é que ocorre? Bom, tratamento da rinite, antialérgicos, antihistamínicos, corticoides nasais, antileucotrienos, que é o montelukast, por exemplo. Então, geralmente esse é um tratamento. E a rinite, você vai dizer que tem a rinite, porque ela é uma doença crônica. Então, assim, ela não vai embora, ela está no sangue, é a predisposição genética, né? É o sistema imunológico que teve uma resposta exagerada ao alérgeno, causando os sintomas. Então, é uma doença mais prolongada. Sinusites, a maioria são as agudas, são aquelas curtas, que dura 10, 20 dias. Mas aí você trata, ou com antibiótico ou não, com corticoides orais, lavagem nasal com soro fisiológico, você fica curado, ela vai embora. Você não vai dizer que tem a sinusite, a não ser que seja crônica,
Aí tem que ver por isso caso a caso. Por exemplo, tem muitos pacientes que têm sinusite associada a pólipos nasais. Esses pólipos é o que faz a sinusite se tornar crônica. Os pólipos fecham todos os seios da face, acumulando aquele pus na face, aquele peso, além da diminuição importante do olfato. Esses pólipos são doenças também inflamatórias, crônicas, que têm realmente que ser acompanhadas de perto pelo otorrino. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo muito importante para saber diferenciar os sintomas da rinite, da sinusite, o que é uma, o que é outra, rinite alérgica, não alérgica, sinusite aguda ou crônica, viral, bacteriana, enfim, é muita coisa realmente, tá bom? Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares e não esqueça de deixar os comentários. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!